Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Você sabe que aos domingos pela manhã estamos refletindo sobre as implicações de afirmarmos que a igreja somos nós, em nossa vida como igreja, em nossa vida cristã. Já refletimos sobre a igreja somos nós na oração, já refletimos sobre a igreja somos nós na adoração. Domingo passado vimos sobre a igreja somos nós na comunhão. E hoje vamos refletir sobre a igreja somos nós no ensino. No ensino. E por isso vamos ler apenas a primeira parte do versículo de número 42 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos 2, diz assim: E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, ou na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Obrigado, Senhor, por mais essa manhã em que a Tua igreja aqui se reúne. Obrigado pela Tua igreja remida, salva pelo sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro. Obrigado pelo Teu Espírito que a selou como propriedade exclusiva Tua. Pedimos que agora, ó Senhor, este mesmo Espírito nos revele, nos ilumine a Tua palavra, para que tenhamos entendimento dela e mais do que entendimento, capacitados por esse mesmo Espírito, a vivamos para a Tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Afinal, no que cremos? No que nós cremos? Esta foi a pergunta que uma pastora de certa igreja fez a si mesma. Afinal, o que nós cremos? O que nós cremos a respeito de Deus? O que nós cremos de fato a respeito de Jesus, o Cristo? O que nós cremos a respeito do Espírito Santo, a respeito da própria igreja, a respeito da volta do nosso Senhor? Ela não sabia precisar exatamente o que a sua comunidade de fé, a sua igreja, acreditava a respeito destes temas da teologia cristã. E é por isso que a igreja de Cristo, na sua história, sempre teve momentos em que houve a necessidade de parar e refletir a respeito dessa pergunta final, o que de fato nós cremos. É por isso que, ao longo da história da igreja, houveram os concílios para se definir a fé da igreja no sentido das proposições doutrinárias, teológicas, que as representavam, o ensino formal da comunidade de fé. É por isso também que, de tempos em tempos, a igreja se debruçou sobre as Escrituras a fim de determinar uma confissão de fé. Uma declaração doutrinária. O primeiro esforço foi a elaboração do chamado Credo Apostólico, ou Credo dos Apóstolos. Você já deve ter ouvido: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, creio no Espírito Santo, e por aí vai.
Nós, batistas, embora menos, também tivemos momentos da nossa história em que declarações doutrinárias, confissões de fé foram também escritas. Domingo passado, por exemplo, eu estava na classe de batismos e de recepção de novos membros, fazendo um resumo mínimo das verdades basilares que nós cremos. Porque quem vai adentrar a nossa comunidade de fé precisa saber o que de fato cremos, até para que possa decidir se concorda ou não, se poderá comungar de forma plena conosco. Então, embora as declarações doutrinárias, as confissões de fé, sempre tenham o elemento humano como fator limitador, elas também têm a sua importância. Agora, quando esse texto aqui nos diz que esta primeira comunidade de Cristo perseverava na doutrina dos apóstolos, esta doutrina dos apóstolos não é assim uma declaração doutrinária, não é assim uma confissão de fé tão elaborada como as que nós temos hoje. Este ensino dos apóstolos, ou esta doutrina dos apóstolos, nada mais era do que o ensino de Cristo e sobre Cristo. Era o que eles haviam aprendido, ouvindo Jesus, observando Jesus, os fatos que foram acontecendo em sua vida. Era aquilo que eles haviam aprendido, vivendo e convivendo com o Mestre, com o Senhor. E agora eles então transmitiam esse tesouro recebido do próprio Senhor, da convivência com o Senhor, àqueles que haviam crido no Senhor, em obediência, inclusive, ao próprio Senhor, que lá em Mateus, capítulo 28, 19 a 20, antes de subir aos céus, o Senhor lhes deu esta tarefa, essa comissão: façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Então eles começam a fazer isso em Jerusalém. Eles batizam esses quase 3.000 novos crentes, e logo após começam então a ensinar-lhes, a transmitir-lhes a doutrina recebida do seu próprio Senhor, a quem eles tinham crido e a quem agora eles deveriam seguir, como seguiram os 12. E esses 12, os 12 apóstolos, por bom tempo, eles foram o Novo Testamento dessa igreja. Porque nesse tempo, o Novo Testamento ainda não existia. O Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Como é que esses novos crentes, esses quase 3.000 que se convertem no dia do Pentecostes, e os outros tantos que vão também recebendo o Evangelho, a mensagem, e vão se convertendo, como é que eles iam aprender sobre Jesus e o que Jesus ensinou, senão indo até os apóstolos para ouvirem deles? Então é por isso que esse texto vai nos dizer que eles iam todos os dias ao templo, e que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles iam até os apóstolos todos os dias para ouvirem aquilo que eles tinham aprendido a respeito de Jesus. Por isso que o verso de número 42 diz assim: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos, ou seja, no ensino
de Jesus e a respeito do próprio Jesus. Esta era a doutrina dos apóstolos. Quem foi Jesus? Como ele viveu? E o que ele nos ensinou a respeito das Escrituras, que é a forma como devemos também lê-las e como devemos viver a partir disso. Esse era o ensino dos apóstolos. Então a pergunta, irmãos, é: o que significa hoje perseverar na doutrina dos apóstolos? O que significa dizer a igreja somos nós, também no ensino? E no ensino dos apóstolos? Entendo que primeiro significa que este ensino precisa ser aprendido, precisa ser guardado e precisa ser transmitido. Precisa ser aprendido, guardado e transmitido. É como aquela corrida de revezamento 4x4, você sabe, aqueles corredores em que o primeiro começa o seu trecho correndo com um bastão, e aí então ele entrega esse bastão para o segundo corredor, que também corre a sua parte, que vai entregar um terceiro corredor, que vai correr o seu trecho, e vai entregar o quarto, até que se complete a corrida. Esse ensino dos apóstolos a respeito de Jesus, como temos hoje, só chegou a nós porque os cristãos que viveram antes de nós foram fiéis a essa tarefa de receberem esse ensino, guardar esse ensino e transmitir a outros, que por sua vez também o guardaram e o transmitiram, e foram transmitindo, até que um dia esse evangelho de Jesus chegou a mim e a você. Esses muitos de novos crentes que perseveravam na doutrina dos apóstolos, esses quase 3.000, aqui eles ainda eram ouvintes, estavam aprendendo esta doutrina, mas alguns deles depois se tornaram mestres na igreja, que guardaram essa fé e depois foram transmitindo. Por exemplo, o Timóteo. Paulo vai dizer assim a Timóteo, no capítulo 2, verso 2 de 2 Timóteo, Paulo diz assim a Timóteo: o que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos também para ensinarem a outros. Então nós recebemos esse evangelho, guardamos conosco esse evangelho e temos a responsabilidade de transmitir a outros esse evangelho, que por sua vez também vão guardá-lo e vão, na oportunidade que lhes forem dada, também transmiti-lo. E essa tríplice tarefa de aprender, guardar e transmitir, a gente começa em casa. A gente começa em casa. A tarefa de ter aprendido do Evangelho, guardado e então transmitido. Eu lembro uma vez que se achegou uma família à igreja, um casal com 2 filhos, pré-adolescentes. E eles vieram para frequentar especialmente a escola bíblica. E aí, os pais nos disseram o motivo. Eles não eram crentes. Mas por que vocês vieram? Olha, pastor, nós viemos porque os nossos filhos começaram a nos fazer perguntas sobre a Bíblia em casa e nós não sabemos responder.
Então nós viemos aprender para poder responder, para poder ensinar. Bonito isso. E essa família foi muito abençoada. Se converteram, foram batizados. E é por isso que essa fé em Cristo tem atravessado gerações. Porque pessoas a têm recebido, têm guardado e a têm transmitido. E ela já atravessou 2000 anos. E cabe agora à nossa geração como igreja aprendê-la, guardá-la e transmiti-la para que ela continue atravessando gerações e salvando, e que o Senhor nos abençoe nessa santa tarefa. Aprender, guardar, transmitir. Agora, em segundo, esse ensino não visa apenas conhecimento. Próprio Paulo vai dizer que o conhecimento por si só leva à arrogância. O conhecimento por si só incha. Por que a gente guarda? Por que a gente transmite? Esse ensino é ensinado para ser vivido. Não é para se escrever apenas livros, é para a vida. E a vida conforme Jesus. Como que é a vida conforme Jesus? É a vida conforme o temor e a vontade de Deus. Ora, irmãos, se o nosso ensino na igreja não visa formar pessoas que aprendam a viver como Jesus, é para quê então? Para que é o nosso ensino? Para ensinar crianças, para ensinar adolescentes, para ensinar jovens, para ensinar adultos, para ensinar casais, para ensinar meia-idade, para ensinar idosos, como viver essa fase da vida conforme Jesus. Como Jesus a viveria. É para isso que serve o nosso ensino, esse é o propósito. Não é para fazer prova no final do semestre, apenas. Mas é para que esse ensino seja transformado em vida, em prática. O próprio Senhor já alertou a respeito do perigo de um ensino desassociado da prática. Ele vai dizer assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Ele vai dizer assim, em Lucas 6,46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Ele outra vez já tinha dito assim, que amigo dele é quem faz o que ele manda. Ele diz, eu não vou mais chamar vocês de servos, vou chamar vocês de amigos. Porque o Senhor não diz o que vai fazer para o servo, mas eu tenho dito tudo para vocês. Mas vocês vão ser meus amigos se fizerem o que eu mando. O Tiago vai escrever assim na sua carta, capítulo 1, verso 22. Sede praticantes. Praticantes da palavra e não apenas ouvintes. E essa segunda frase a gente precisa refletir nela. Enganando a vós mesmos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E eu o amarei, e o meu Pai o amará. E nós viremos e habitaremos com ele, nele e nele faremos morada. Então, obras não salvam, o que nos salva é a graça, mas quando recebemos essa graça, o que se dá então é uma vida conforme Jesus, é a nova vida. Então, diante disso, irmão, surge pelo menos duas perguntas para nós, bem práticas. Primeira, o quanto já aprendemos desta palavra e o quanto já vivemos?
Ou o que nós já aprendemos, mas ainda não vivemos. É como já disse um pastor, existem os 4 evangelhos e a gente ainda faz um 5º, que é um recorte daquilo que nós conseguimos aceitar. Então, isso é o nosso evangelho, mas aquilo que nós não conseguimos aceitar, nós colocamos de lado. A Bíblia vai dizer assim, que o Senhor não leva em conta o tempo de ignorância. Ou seja, Ele não espera que a gente viva aquilo que a gente não sabe, aquilo que a gente ainda não ouviu, aquilo que a gente não aprendeu ainda. Mas Ele espera que a gente viva conforme aquilo que já recebemos. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim em Filipenses 3,16, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Vivamos de acordo com o que já recebemos. Então, ainda há muito a ser aprendido, sempre haverá. Mas já foi algo aprendido, ou muito aprendido. O que Deus espera? Que a gente viva de acordo com o que a gente já recebeu. Ele não vai nos cobrar o que a gente não recebeu, o que a gente não ouviu, o que a gente não aprendeu. Mas Ele espera uma vida conforme aquilo que a gente já recebeu. A quem muito é dado, muito será cobrado. Agora, por fim, irmãos, esse ensino da palavra de Cristo pode ser aprendido, pode ser guardado, pode ser transmitido, mas ele só pode ser vivido se aquele que o viveu antes de ensinar, viver em nós e por meio de nós. Ou seja, a não ser que o próprio Jesus viva em nós e por meio de nós, a gente só vai conhecer, a gente só vai pregar, a gente só vai falar, mas dificilmente a gente vai viver. Porque existe uma grande distância entre se saber o que se deve fazer e, de fato, conseguir fazer. Por exemplo, você pode saber a regra do vôlei. Você tem que sacar a bola por cima da rede, não vale por baixo, tem que ser por cima da rede. E a bola tem que cair dentro das 4 linhas da quadra adversária. Todo mundo aprendeu? Beleza? Então vamos lá, vamos fazer. Então, existe uma diferença entre saber e conseguir. Então, saber a gente sabe. A gente pode até ensinar outros. Agora, vai lá fazer. A mesma coisa com o ensino da palavra. A gente pode até saber. Agora, fazer. É por isso que Deus, na sua bondade, Ele nos deu as Escrituras para que a gente conheça a palavra. E o Espírito, para que a gente seja capaz de vivê-la. Esse retrato que Lucas nos dá, dessa primeira igreja que acabou de receber o Espírito Santo, nada mais é do que o retrato de Jesus vivendo nele e por meio deles. Porque eu pergunto a vocês, essa igreja aqui perseverava no ensino dos apóstolos. Todos os dias no templo. Quem é que ensinava todos os dias no templo?
Jesus parece que curava à tarde, orava à noite e ensinava pela manhã. Todos os dias. Essa igreja vivia em plena comunhão uns com os outros. Quem é que viveu em plena comunhão com aqueles a quem ele se dispôs a ensinar os seus discípulos? Os discípulos não tinham uma escola de Jesus em que eles iam, o aprendizado deles se dava no dia a dia com Jesus, eles viviam juntos. Essa igreja orava, mas quem é que vivia orando? Passou a noite inteira orando para escolher os seus 12 apóstolos, intercedeu para que Pedro não fosse peneirado como trigo, orou inclusive na sua angústia no Getsemane, intercedeu na cruz inclusive pelos seus inimigos. Quem é que orava tanto? Essa igreja aqui amavam-se tanto uns aos outros que sempre que necessário compartilhavam até os bens. Quem é que desceu do céu para vir compartilhar conosco o que nenhum de nós tínhamos, e só Ele tinha, o bem da vida? Essa igreja caía na graça do povo, ou partia o pão. Quem foi que de tanto partir pão, foi reconhecido pelos 2 discípulos de Emaús, justamente quando quebrou o pão? Então, isso que nós vemos aqui é a manifestação da vida de Jesus na vida desses crentes, desses discípulos. Jesus vivendo neles e por meio deles. O resultado foi isso. Então, a verdade, irmãos, é que a gente pode aprender a palavra de Cristo, a gente pode até ensiná-la, mas vivê-la, a gente só vai viver se Jesus, a própria palavra, viver em nós e por meio de nós. Eu assisti um relato a respeito de um serial killer, alguém que assassinou várias mulheres, moças, e no dia do seu julgamento foi dada a palavra aos familiares das vítimas. E cada um que pegava ali a palavra, procurava insultar aquele homem da pior forma possível, da forma mais violenta e agressiva possível. Uma mulher disse assim, esbravejando: você vai para o inferno. Até que subiu lá um senhor, subiu ali à tribuna, arrumou o microfone, olhou para ele. Interessante as suas palavras, ele disse assim: olha, você colocou à prova tudo o que eu aprendi e creio. Por isso eu quero dizer a você que eu te perdoo. Aquele assassino que até então ouvia todos aqueles xingamentos, todos aqueles insultos, impassivo, imóvel, sem demonstrar qualquer reação, quando ele ouviu aquela palavra, eu te perdoo, ele começou a chorar aos prantos. Então, irmãos, a gente só vai conseguir perdoar de verdade se aquele que na cruz diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, viver em nós e por meio de nós. A gente só vai conseguir de verdade se alegrar com a alegria do outro, se aquele que se alegrou com a nossa salvação viver em nós e por meio de nós.
A gente só vai conseguir, de fato, viver para a glória de Deus, se aquele que disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai, viver de fato em nós e por meio de nós. Senão, vai ser apenas uma religião. E religião tem várias. É por isso que Jesus disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim, nada. Absolutamente nada podeis fazer. Então, esse mês é o mês da educação teológica na nossa igreja. Eu creio que nós precisamos orar, pelo menos por 2 motivos. Um é pelos professores que o Senhor tem nos dado nessa casa. O Senhor tem sido bom para conosco, tem nos provido de bons professores, louvado seja Deus por isso. E segundo, nós precisamos como igreja pedir: Senhor, nos dá uma porção a mais do Seu Espírito. Nos dá uma porção a mais do Seu Espírito, a fim de que a gente possa, sim, aprender a Sua palavra, guardar a Sua palavra, transmitir a Sua palavra, mas mais do que isso, viver a Sua palavra, de tal forma, aqui dentro e lá fora, que sejamos confundidos com o Senhor. Não foi assim que esses primeiros irmãos, logo depois de algum tempo, foram chamados de cristãos? Que assim seja conosco também, para a bênção nossa e para a glória de Deus. Amém.